fadas, musas olímpias, todas elas se dizem coríntias. Erato, Euterpes, Urânias, quietinhas, mas corintianas. E sob dia de jogo, né? Dia de jogo logo cedo, o que se passa comigo é segredo. Coração bate que pula, senhor São Jorge é quem me segura. Mas o Corinthians vai crescer, crescer, crescer com a vibração daquela fé. Tenha ela o nome que quiser, força, magia, tradição. Porque se o inimigo tem truque nos pés, o Corinthians tem 1910. Porque se o inimigo tem truque nos pés, o Corinthians tem 1910. E Coringão, vambora meu Coringão. E Coringão, guerreiro, time, timão. E Coringão, vambora meu Coringão. E Coringão, guerreiro, time, timão. O Geraldão foi um grande... Teve 4 jogos anterior para decidir quem ia para a final com o time da outra chave, que nós só podíamos ganhar. E Geraldão fez gol, 2 ou 3 dele, gol da vitória, nos 3 jogos imediatamente anteriores àquele que decidiria o campeonato. Meu nome é Irani, tenho 19 anos, eu sou uma torcedora que comecei a torcer assim fanaticamente. O corintiano é doente. Não existe aquele corintiano que fala, eu sou só um pouquinho corintiano. Não existe esse corintiano. E comecei a seguir a carreira dos jogadores, gosto muito de todos e faço coisas impossíveis até. Porque eu vi hoje, sabe, cheguei agora para vir o treino da manhã e não tá tendo treino. Eu vou ficar até o treino da tarde, 4 horas, vou ficar o dia inteiro aqui, sem comer, sem beber, para ver eles. E faço isso qualquer dia. O corintiano é muito corintiano. Perdendo, ganhando, eu sou corintiano até a morte. É, time bom. Eu também, como corintiano, procuro estar sempre assistindo o jogo do Corinthians. Quando eu não posso assistir, estou ouvindo pelo rádio. Fidelidade, substantivo feminino, qualidade de fiel, digno de fé, honrado. O que está no dicionário pode muito bem ser substituído por um nome: Esporte Clube Corinthians Paulista. 10 entre 10 corintianos se definem assim: fiéis. Corintiano até no couro, ó. Deus dando sangue pelo Corinthians, né? Segunda pele dos caras. Orgulho de ser corintiano. Torcedor corintiano é aquele torcedor que a maioria das vezes não tem dinheiro nem pra entrar no estádio. Aquele velho rateiro à porta do estádio e tal. Algumas vezes entra, algumas vezes não entra, mas sempre vai. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Qualquer jogo, para ele, não interessa ser jogo amistoso ou campeonato, todo jogo para ele é jogo... Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Quer dizer, ser corintiano é muito mais que isso. O Corinthians é uma religião mesmo para o corintiano. Então é a devoção, é o fanatismo. Corinthians! Ser corintiano, ser torcedor do Corinthians é uma religião, é um negócio que não dá para falar. É uma coisa indescritível, mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que está no sangue. É o time do orgulho, mano, é o time do coração. Nós tínhamos um jogo contra o Mugimirim em casa, e o Mugimirim de Rivaldo, Leto, grandes jogadores, mas um grande time. E nós não tínhamos começado bem aquela fase, a fase que se levaria à final do campeonato. E quando nós entramos dentro de campo, a torcida estava de costa no estádio. Eu falei, meu Deus do céu, hoje se nós não ganharmos, hoje a gente não sai daqui, né? A paixão pelo Corinthians é antiga. Vem da origem do futebol, a Inglaterra. Em 1910, o Corinthians, time inglês batizado em homenagem à cidade grega de Corinto, fez uma excursão pelo Brasil. Acabou famoso por emprestar seu nome
ao time mais popular de São Paulo. O primeiro presidente do Corinthians paulista, Miguel Batalha, foi profético no dia da fundação do clube, em 1910. O Corinthians vai ser o time do povo, e o povo é quem vai fazer o time. Esse nome tão estranho, né? O time do povo tem um nome que não é brasileiro, que é o nome do clube inglês, que se refere não sei o quê, talvez aos Corintos, né? Aquele povo lá do tempo de Jesus Cristo. O Corinthians nasceu sob o ícone da valentia, expresso no mascote, um mosqueteiro. Um por todos e todos por um! Em 1913, depois de uma divisão nas ligas do futebol paulista, o clube disputou a competição com Americano, Germânia e Internacional, conhecidos como os três mosqueteiros do futebol bandeirante. O Corinthians chegou como o quarto e mais adorado deles, D'Artagnan. Ponta esquerda raçudo e driblador, Neco foi o primeiro ídolo do Corinthians. Fez parte dos 8 títulos paulistas do clube até 1930. Virou busto no Parque São Jorge. O Neco é um jogador padrão do Corinthians. Ele nasce com o clube na periferia, na várzea, né? Ele cresce e ele é o grande jogador do Corinthians nos anos 10 e 20 até 1930, do Corinthians e do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro ganhou o primeiro título importante em 1919, nas Laranjeiras, né? E o Neco foi o grande jogador dessa primeira conquista do futebol brasileiro. Eu diria que ele foi uma espécie de Romário de 94. Os anos 50 também trazem boas lembranças para os torcedores corintianos. O time conquistou os paulistas de 51, 52 e 54 e o torneio Rio-São Paulo de 50, 53 e 54. Baltazar, Luizinho, o pequeno polegar, e Cláudio chegaram à incrível marca dos 100 gols em 1951. Nos anos 60, enquanto o futebol passava por um período difícil, o basquete do Corinthians concentrou as alegrias do torcedor. O Corinthians ganhou paulista, brasileiro, sul-americano, foi vice-mundial. A característica nossa era uma característica que hoje seria muito atual. E essa foi a força, ela estava à frente do seu tempo. Era um time que jogava contra a seleção da Rússia, contra a seleção da Iugoslávia aqui dentro e no pau, jogo equilibradíssimo até a final. Mas a torcida do Corinthians só descobriu que era a mais fiel do Brasil quando as conquistas cessaram. Eu sou da geração que ficou 23 anos sem ganhar título, a geração que pegou todo aquele impacto. Eu nasci em 1950, fui ver o Corinthians ser campeão com 27 anos. Um jogo que deixou a gente magoado foi aquele último jogo lá que o Corinthians perdeu 74 Palmeiras de 1-0, que a gente esperava que o Corinthians naquela época saía daquela fase, né? E o Corinthians acabou perdendo o jogo de 1-0 e perdeu o campeonato. Então foi uma decepção, principalmente para mim como corintiano, acho que não só para mim, como para todos, né? O jogo que mais marca o corintiano dessa geração é o fim do sofrimento. É o jogo de 77, é o gol do Basílio. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Quem viveu aquele período de 54 a 77, e eu, por exemplo, sou a geração que pegou o impacto porque eu não tinha visto o time ser campeão em 54, eu tinha 4 anos. E, portanto, para mim, em 54, os times anteriores eram todos história. E depois eu fui ver em 77. Mas entre os primeiros do nosso esporte pretão, Corinthians grande, sempre alta. Então, esse período todo de 23 anos foi uma coisa assim que curtiu muito, que deu muita força pra gente. Eu acho que essa geração aí é uma geração privilegiada, mesmo tendo sofrido tanto. O título de 77, portanto, não poderia deixar de ser inesquecível. O chorado gol de Basílio na final contra a Ponte Preta foi o dia mais feliz da vida de José Romão, fanático torcedor que fez de seu escritório e de sua casa um tributo ao Corinthians.
Quando eu nasci, o meu pai me colocou de sócio do Corinthians. Já viu por aí como meu pai também era fanático. Esta aqui é a minha sala. Todo dia, saio da minha casa, que vocês vão ver também, entro aqui. O nosso símbolo famoso, tradicional, o pessoal nunca pode esquecer, o mosquiteiro. Fotografia de todos os títulos do Corinthians. É uma maravilha. 1995, em Ribeirão Preto. Marcelinho fez o gol, prometeu a camisa para mim e me deu, tá aqui, ó. Dentro dos nossos corações. Então, essa aqui é a entrada do meu apartamento, né? Como vocês podem ver, uma lindíssima porta com o escudo do meu querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Já iniciamos aqui com cafezinho com a xícara do Corinthians, né? Se vier uma cervejinha, também vai com o copo do Corinthians, né? A jarra do Corinthians. Se você vai almoçar ou jantar, só pode ser no prato do Corinthians. Ganhou do Palmeiras aqui em casa, não tem outra coisa. É porquinho, porquinho, porquinho e é uma beleza. Uma das maiores alegrias que eu tive como corintiano foi em 77. E eu tinha um Dodge Dart, era meu carro. O que eu fiz? Para homenagear o corintiano, os jogadores do Corinthians, a diretoria, tudo mais, pintei o carro. Corinthians, campeão de 77, com o nome de todos os jogadores do Corinthians, olha, um Dodge Dart que eu tinha naquela ocasião. Eu tinha um outro carro, pintei o carro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eu tinha uma perua, quer dizer, o Corinthians foi campeão brasileiro, pintei. Então agora é tradição. Fiz um sítio especialmente para que o Corinthians treinasse lá. Campo oficial, tudo normal. Todas as vezes treinou lá, é batata, é campeão. Bom, aqui é um lugar maravilhoso, um lugar onde você passa mais tempo da sua vida, né? Que é na cama, é dormindo. Mas eu vou dormir, mas na verdade eu sonho muito. Principalmente quando vai jogar contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sonho que a gente sempre vai ganhar. E quando isso acontece, como é gostoso, eu durmo abraçadinho aqui com o garotinho corintiano. Ganhou do Palmeiras, é uma alegria total. Sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Como é do povo e para o povo, o Corinthians foi berço do movimento mais original do futebol brasileiro. No início dos anos 80, um time recheado de craques como Sócrates, Zenon e Vladimir lançou a democracia corintiana em plena luta do país pelas diretas já. Os jogadores participavam de todas as decisões do clube e havia votação até para decidir onde o ônibus da delegação deveria parar para almoçar. Naquele momento, inclusive, os níveis de interferência do rótulo democracia corintiana eram muito altos, porque, lógico, numa equipe de futebol tão popular quanto o Corinthians, fazia também com que as pessoas pensassem não só na democracia corintiana, mas na democracia no país. Foi uma partida difícil, o Corinthians conseguiu jogar o seu futebol e mostrar que tem condições de ser campeão em qualquer lugar. Acho que foi uma época boa, uma época mas que a gente tinha uma amplitude, mas de dizer e de viver o que nós tínhamos em mente. Foi um pouco deturpada, mas vivemos, tanto que ganhamos o Campeonato Paulista de 82 e de 83, e infelizmente com a saída do Sócrates houve uma decadência, mas foi vivida intensamente. Eu vivi dois momentos no futebol, antes e depois da democracia. No próximo bloco, a conquista do século, o Mundial de 2000. O primeiro título brasileiro, conquistado em 1990, inaugurou uma década de vitórias e ídolos inesquecíveis. Eu tive vários ídolos, né? Eu comecei ali gostando do Rivelino, Adãozinho, e por fim, eu gosto demais, sempre gostei demais do Neto. Gostava demais do Neto, Neto batendo falta, é uma maravilha.
ver o Neto jogar. Neto, Neto, desperdício da nossa alegria. Neto, Neto, és tu, rebeldia. Naquele tempo o Oriente comprava jogadores por preços maravilhosos. No harém dos nossos sonhos brasileiros, sambistas e roqueiros, juntos estamos neste assunto, pois o peito sempre quer o mais perfeito, o mais pra lá, o mais Pelé. Aí passa Neto fazendo aquele gol de bicicleta na semifinal do Corinthians contra o Guarani. Essa música eu fui chamado para cantar em todo lugar, a dar opinião em futebol, como se eu entendesse disso, né? Famoso também pelas cobranças perfeitas, Marcelinho Carioca simboliza toda uma geração que conquistou os principais títulos da história do Corinthians. É campeão dos campeões! Se não fosse a trave... A alegria do corintiano é ganhar do Palmeiras. Então, naquele momento, foi o gol mais esplendoroso que podia acontecer. Foi o gol que ele fez de falta contra o Palmeiras em Ribeirão Preto, que nos deu o título de 1995. Então, aquele foi o gol que marcou mais na minha cabeça, no meu coração, que eu nunca mais vou esquecer. Porque o Marcelinho marcou o gol contra o Palmeiras e nós somos campeão. Que alegria maior que essa? Ah, não existe. A história realmente, vamos dizer assim, do Mundial, ela começa em 99, né? Porque nós tivemos a final contra o Atlético Mineiro, conquistamos o bicampeonato brasileiro, né? E tivemos o Natal, né, de folga. Entre Natal e Ano Novo, reiniciamos os treinamentos visando o Mundial. Nós chegamos na final contra o Vasco com a equipe muito desgastada. Então nós tínhamos jogadores, por exemplo, eu estava machucado, né? O Fred e o Rincon estavam machucados, o Edilson estava machucado. Aí vem a raça, vem a garra realmente do Corinthians, né? Dos jogadores que vestem a camisa do Corinthians para a conquista desse título. Lógico, e é bom citar sempre, principalmente com a conquista do grupo, né? Se alguns jogadores não tinham condições, aqueles jogadores que entraram mantiveram, né, o mesmo nível da equipe, e isso foi um ponto importantíssimo para que a gente pudesse conquistar aquele título mundial. O Gilberto, faz pouco tempo que ele entrou no Corinthians, o Gil, que é atacante. No começo, né, que eu comecei a acompanhar mesmo o futebol, tudo, era o Viola, né, que tinha surgido, fez aquele gol contra o Guarani. Então ele sempre foi minha referência, né? Gostava muito dele, gosto até hoje, admiro. E depois, ao passar do tempo, eu fui admirando outros jogadores, né? Da época ainda que eu era torcedor, que não jogava ainda. O caso do Marcelinho, que deu vários títulos, o caso do Ronaldo goleiro, do Neto também. Né? Todos esses grandes jogadores que fizeram, né, marco dentro do Corinthians. Marcelinho, parabéns pelo gol de placa feito no jogo Santos 2, Corinthians 2, no dia 14 de fevereiro na Vila Belmiro, em cima do meu filho Edinho. Com admiração, Edson Pelé. Festa para o goleiro Ronaldo, 600 vezes Corinthians. Lance legal no pé esquerdo, bateu Ronaldo! Primeira grande defesa do goleiro corintiano na partida. Hoje está fazendo 21 anos de idade e é um jogador que é jovem, é novo e, incrível que pareça, trouxe até um presentinho pra ele. Vocês querem ver? Ó, uma champanhe, um CD, um cartãozinho. Logicamente que esse daqui é pra mim beber com ele. Foi o jogo contra o Botafogo, né?
tinha 80 mil pessoas, né, dentro do Morumbi, uma coisa incrível para mim, que nunca tinha vivido isso. Né? Lógico, o jogo não foi um dos melhores jogos a ser visto, né? Mas pra gente, pra nós jogadores que estava lá disputando esse título, foi maravilhoso, né? Principalmente para mim, garota ainda conseguir já um título assim, logo de início no profissional. Inesquecível, sem dúvida nenhuma, foi esse ano contra o Santos, né? O Corinthians fez 1-0, o Santos foi lá, empatou e em empate o Santos se classificava, né? O Corinthians no último segundo, o Gil foi no final da linha do campo. Driblou o marcador, cruzou para trás, né? O Marcelo deixou a bola passar. E o Ricardinho meteu o chute no ângulo e foi o gol da vitória do Corinthians e da classificação para passar para outra fase. Sem dúvida nenhuma foi um gol importantíssimo. Vem na marcação, ele tenta escapar, busca a linha de fundo, faz bem a finta, pode partir no lançamento. Olha o Corinthians, Marcelinho passou, Ricardinho pintou. Torcedor corintiano em todo o Brasil. O inacreditável acontece no último minuto. Ricardinho bateu com extrema consciência. O mais importante de todos os títulos do Corinthians foi o Mundial de 2000. O primeiro e até agora único realizado pela FIFA. Uma campanha que possibilitou uma nova versão da invasão corintiana ao Rio, dessa vez para a final contra o Vasco no Maracanã. Uma das maiores loucuras da minha vida foi no Maracanã, quando o Corinthians conquistou o título de campeão mundial interclubes. Eu não tinha como entrar no Maracanã, eu não conhecia ninguém. Então eu fiz aquela Tereza, eu já saí de casa preparado com aquela Tereza, amarrei na arquibancada, lá na geral, não sei onde eu estava louco, e desci no túnel. Eu desci no túnel e estava com uma pastinha cheia de camisas do Corinthians. E quando eu fui entrar, o pessoal me parou. O que é isso? O que você tem aí e tal? Eu falei, camisa do Corinthians. E o pessoal ficou entusiasmado com a camisa do Corinthians. Eu fui entregando as camisas do Corinthians. Entrei e tenho aí a foto aí que eu vou mostrar para vocês. Que eu tive a honra de tirar uma foto com os jogadores que foram campeão mundial interclubes. Essa foi uma das maiores loucuras que eu fiz, porque eu podia ter me matado, né? Cair lá de cima. E não fui só eu, não. Fui eu, o Maurício, o Marcelo e o Kaká. Fomos em 4 que descemos pela Tereza lá e foi uma festa maravilhosa. Valeu a pena. Com torcedores assim, capazes de fazer qualquer coisa por paixão, o Corinthians sabe que, com ou sem títulos, seguirá para sempre como o campeão dos campeões. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians no meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também